Eu trabalho com assessoria ao visto americano já há alguns anos. E dentre todas as centenas de vistos J1 que eu já assessorei, infelizmente um foi negado. Eu gostaria de contar essa história aqui hoje. A Rafa tentou tirar o visto em maio do ano passado. E infelizmente ela estava muito nervosa para a entrevista. Ela não tem um inglês tão intermediário ainda, é um inglês mais básico. Então, devido ao nervosismo, ela não conseguiu se expressar devidamente em inglês. A cônsul chegou até a falar com ela em português em um determinado momento e negou o visto dela, alegando que ela não tinha inglês suficiente para ser au pair, para ela conseguir embarcar como au pair. E essa cônsul, infelizmente, ela já tem a fama de negar muitos vistos, independente da categoria desse visto. Então, ela já é uma cônsul mais complicada de trabalhar. Enfim, a gente prestou toda a assessoria novamente, a gente deu todo o suporte que a gente conseguia. Eu fiz o novo preenchimento do 1060 para ela. Eu dei mais uma aula de inglês para ela, né? Porque na nossa assessoria já está incluso uma aula de inglês, daí eu dei mais uma aula de inglês para ela. Tentei assim prestar todo o suporte psicológico mesmo, emocional, para ela tentar o visto novamente. A gente agendou o visto em um outro consulado aqui no Brasil e apesar dela estar super preparada, mais tranquila, mais confiante para esse segundo visto, né, para essa segunda tentativa do visto, infelizmente o visto dela foi negado de novo. Ela falou que a entrevista fluiu super bem e até o cônsul estava prestes a fazer a aprovação dela, mas ele viu uma anotação lá no perfil dela, chamou o superior dele, conversou com ele e o visto dela foi negado. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo, uma vez que o visto é negado, é muito mais difícil correr atrás do prejuízo justamente por causa de todo esse histórico que seu perfil vai carregar, entendeu? Justamente pelas anotações que o cônsul que negou o seu visto colocou no seu perfil, então é mais complicado trabalhar em cima disso mesmo. E infelizmente o visto dela foi negado de novo. E daí assim, foi realmente um banho de água fria em mim, né? Ela foi muito difícil, não só pra ela lidar com isso, mas eu também fiquei super chateada, porque como eu falei, eu tenho anos trabalhando com isso, foram centenas de vistos J1 assessorados, pra de repente eu tá lidando com o meu primeiro J1 assessorado que foi negado, então não foi tão simples. Mas daí eu falei pra ela não desistir desse sonho, pra ela, se o problema não é o perfil dela, se o problema é o inglês, então tem jeito de arrumar isso. Então corre atrás do inglês, estuda e daí a gente vai tentar de novo um visto futuramente. Falei pra ela não desistir. E daí, pra minha surpresa, 6 meses depois, volta a Rafa entrar em contato com a gente com uma energia super renovada, super diferente. Uma coisa que ela não tinha comentado comigo naquela época é que ela estava online por 2 agências ao mesmo tempo. Então, infelizmente, ela teve o visto negado e não perdeu esse match, né, por uma agência, só que ela já estava online por outra. Então, ela continuou o processo, continuou estudando inglês muito, assim, o máximo que ela podia. E daí ela teve um match por essa segunda agência e ela mandou mensagem falando, beleza, tive o meu match e agora eu tô pronta pra tentar de novo. E eu quero muito contratar de novo a assessoria de vocês, porque eu realmente confio em vocês. E daí ela contratou a gente de novo. Daí durante a conversa eu ainda falei pra ela se ela topava contratar também algumas aulas a mais, né? Porque se o problema foi o inglês, eu queria tentar cercar de todas as maneiras, para não ter problema dessa vez, e ela topou. Então, além dela contratar a assessoria, porque a nossa assessoria, como eu falei, já vem inclusa uma aula, né? Mas daí ela topou ainda contratar umas aulas extras para ela se preparar mais. E, para nossa felicidade, felizmente o visto da Rafa foi sim aprovado esse ano. Então, depois de 7 meses, mais ou menos, que ela teve o visto negado no ano passado, ela tentou de novo e o visto foi aprovado. Então, enfim, só gostaria de compartilhar essa história maravilhosa. Eu até coloquei esse vídeo aqui no Instagram em formato de rolagem para vocês conseguirem ver o depoimento dela, que ela escreveu toda essa história com as palavras dela, né? Então tem mais detalhes do que eu falei aqui. Então acho que é importante compartilhar. Eu acho que é uma história que aquece o coração, então por isso que eu queria compartilhar aqui. E fica aí a lição. Eu acho que 2 lições importantes. Realmente, assim, corra atrás de assessoria, não meta os pés pelas mãos, porque é complicado correr atrás de um visto negado. E se você, por um acaso, teve um visto negado, não desiste do seu sonho. Ou se o que você está planejando, independente de seu visto ou outra coisa, não deu certo, não desista do seu sonho. Tenta achar uma outra maneira de conquistar ele, mas não desiste.